Dando sequência agora, porque o Banco Central eleva a projeção para o PIB brasileiro e aponta a queda para a inflação. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o economista e também da Orama Investimentos, o Gilvan Bueno. Muito bom dia, o Gilvan Bueno, que está ao meu lado aqui nos estúdios da Jovem Pan. Prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Marcelo. Muito bom dia para a nossa audiência. Então, eu queria que você falasse dessa situação que vivemos, né? Que ainda é um embate governo, Banco Central, evidentemente, na questão da taxa dos juros, mas, ao mesmo tempo, o PIB reagindo positivamente. O PIB ele teve um grande destaque no agronegócio. O agronegócio teve uma alta de mais de 21%, uma das maiores altas da série histórica, mostrando um crescimento de 21%. Mas tem dois componentes que precisam também serem levados, né? Que é o setor de serviços, que normalmente é o carro-chefe do nosso PIB, e o setor industrial, que a gente precisa fazer alguns ajustes. Mas um ponto muito relevante, e o mercado financeiro ele acaba sempre projetando a expectativa futura, os juros futuros hoje acabam mostrando que existe uma possível queda da inflação e da taxa de juros. Por exemplo, na expectativa para 2027, no mercado futuro, você já tem ali uma queda que vem acontecendo nos últimos 3 meses. Isso acontece por quê, Marcelo? O arcabouço fiscal mostrou ali ideias muito bacanas. Agora ali a ideia é entender se esse arcabouço fiscal vai se materializar, mas a ideia de controlar os gastos foi muito bem-vinda pelo mercado e o mercado gostou e isso até puxou também o Ibovespa para cima. Gilvan, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Olá, Gilvan, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Gilvan, nós temos percebido, muito embora haja essa elevação do PIB, como você bem disse, alavancado especialmente pelo setor agro, mas nós temos percebido uma diminuição das despesas por parte das famílias. Mesmo tendo tido esse aumento, foi um aumento bastante discreto no salário mínimo. Como é que você verifica isso? O país está, nesse aspecto, dependente do setor agro? O governo federal tem esboçado alguns outros elementos que possam fazer com que o país consiga avançar no seu PIB como um todo? Qual que é a sua leitura sobre isso? Primeiro, ótima pergunta. A gente viu ali no meio desse semestre possíveis medidas, de 3 medidas, onde o governo queria trabalhar, por exemplo, melhorando a qualidade do crédito. Nós sabemos que a demanda das famílias, elas são basicamente dependentes do crédito no Brasil e nós temos hoje mais de 77% da população brasileira endividada, cheque especial e cartão de crédito. Então, o governo está buscando ali algumas manobras para elevar a capacidade econômica das famílias. Por exemplo, quando a gente observa o crédito anda em patamares muito altos e as famílias também endividadas. Então, se você tem famílias endividadas, consequentemente, você tem um setor de serviços e um setor de varejo não respondendo de maneira tão positiva. Quando nós olhamos, por exemplo, as empresas que estão listadas nos bolsos de valores do setor de varejo, nós percebemos ali que sua lucratividade não foi tão abundante. Então, o governo ele tem ali buscado algumas medidas, ele fez ali algumas sinalizações nesse sentido. Então, acho que o maior desafio dele é esse. Mas quando a gente olha, por exemplo, alguns aspectos isolados, por exemplo, o setor de desemprego, ele desceu, foi ali para 8,5. A gente talvez tenha que fazer um exercício de olhar alguns componentes de maneira isolada. Por exemplo, o IGPM, que teve uma grande deflação, e caiu quase 1,84. Então, isso mostra que o preço das commodities está sendo reduzido. Então, a gente está vendo o governo fazer algumas medidas, mas elas não acontecem de maneira tão rápida. Vale lembrar que cada medida na taxa Selic, e quando acontecer, demora-se 6 meses para entrar na economia real. Sem dúvida. Agora, Gilvan, hoje nós temos então essa reunião, Geraldo Alckmin, Haddad, Rui Costa, essa questão que envolve os carros populares, né? A princípio, então, o governo falou em rever todas as isenções, agora vai conceder isenções justamente ao setor automotivo, que tem uma ligação histórica até com o presidente Lula, mas não está claro agora, também se falou da utilização do diesel para bancar esses incentivos e a situação ainda não está muito definida e também agora se falou o seguinte, que é para caminhão, para veículos escolares, ônibus. Então, até que ponto também o governo busca trazer boas notícias, melhorar, claro, a expectativa do mercado, das pessoas, dos brasileiros, mas de uma forma aí que também não é tão coordenada assim. E com o anúncio que foi feito no dia 25 de maio, por exemplo, o mercado de carros paralisou o pior maio desde 2016.
É importante lembrar que esse desafio tem mais de 40 anos. O FMI soltou um estudo mostrando que o Brasil perdeu a sua participação no PIB mundial desde 1980, principalmente no setor industrial. Nós sabemos que esse setor vem passando por série de medidas buscando ali elevar sua capacidade, buscando trazer maior competitividade, principalmente com os carros importados. Mas a gente tem que entender um pouco melhor o que vai acontecer. Esse é um setor que ele tem problemas que não são de hoje. A gente sabe que o ABC Paulista passou, por exemplo, por grandes demissões. Diversas companhias saíram do Brasil alegando problema para empreender. Então é um setor que vive não só o desafio do preço, mas, por exemplo, uma questão importante vai ser a reforma tributária, que pode ajudar muito positivamente esse setor, porque o setor ele tem problemas que antecedem esse governo e ao longo dos anos tem sido grandes desafios. Então acredito que aqui a gente tem que entender um pouco melhor essa articulação e como ela vai ser entregue, porque é um problema que não passa só pelo preço do automóvel, mas também pela questão dos impostos, o custo produtivo do Brasil. Segundo a OMC, o Brasil é um país com muito custo produtivo. Então, quando a gente vê esse destaque de reformas, por exemplo, tributárias, são pontos que podem beneficiar muito esse setor. Cristiano Vilela. Gilvan, quando você falou sobre essa questão do PIB, né, da importância do governo eventualmente abrir linhas de crédito para que a sociedade possa, né, de alguma forma, ter mais acesso ao crédito, à compra de bens e de produtos, nós podemos nos remeter ao programa Desenrola, que foi anunciado pelo governo logo no início, mas que não desenrolou. Até agora é um programa que, muito embora tenha sido anunciado, mas ele não foi efetivamente implementado. Você vê que esse tipo de programa, ele é um programa interessante, ele vem a atender uma necessidade e gerar um maior consumo pela sociedade? Cristiano, ótima pergunta mais uma vez. Aqui eu quero só fazer um ponto de atenção à Febraban. A Febraban participou nos últimos anos de uma grande discussão sobre uma lei do superendividamento que está chegando no Brasil e muitas famílias poderão usar. Sobre a questão do Desenrola e o governo, tem um comentário muito bom do presidente Lula nessa semana, numa palestra no ABC Paulista, onde ele falou que ele precisa aumentar a sua base. Ele tem, por exemplo, 130 votos pelo lado do seu partido. Então ele tem que aumentar isso. Então acho que o governo hoje está trabalhando, por exemplo, para pegar o arcabouço fiscal e criar pontos de certeza para outros apoiadores chegarem no seu projeto de governo. Mas o Desenrola é um programa muito importante, mas também lembrar que no ponto de legislação a gente está trazendo a lei do superendividamento, que pode ajudar bastante. Então, aqui, como dizem alguns especialistas, essas mudanças elas não acontecem só por um ponto. Elas precisam de uma combinação de 3 a 6 pontos diferentes para conseguir impulsionar medidas tão positivas como essa. Agora, Gilvan, de fato, o arcabouço que foi votado, ele consegue parar em pé. Havia uma grande expectativa, inclusive negativa, então o mercado até comemorou aquilo que foi passado lá na Câmara. Como é que você avalia também essas expectativas aí para o mercado, para que possa, inclusive, essas expectativas permitirem, né, a inflação baixando, o tão sonhado aí pelo governo corte da taxa de juros? Como é que a gente entende que isso foi positivo, né? A gente usa muito o mercado de capitais e ali a atenção dos investidores, principalmente os institucionais e os estrangeiros na Bolsa de Valores, na B3, nos mercados derivativos. A resposta foi muito positiva. Diversas casas internacionais escrevendo, principalmente como eu iniciei minha fala aqui, a precificação dos títulos futuros mostrando uma queda. O desafio aqui, como dizem algumas casas especializadas, é que o governo ele é dividido em 2 partes. No primeiro mandato, ele consegue levar isso, e no segundo, né, indo para o final do seu mandato, nós sabemos que os governos acabam acelerando os seus gastos. Então, nós acreditamos que talvez no primeiro mandato, ali, metade do primeiro mandato, isso pode ser muito bem conduzido, precisaremos entender como será o segundo. Mas se a gente olha, por exemplo, juros futuros, dólar, expectativa, atividade econômica, o mercado recebeu muito positivamente. E nós imaginávamos que poderia ter sido ainda mais, né, Cristiano, desidratada a proposta e não foi. Acho que a ideia de ter pelo menos ali 70% da receita é interessante. A gente teve um superávit primário agora, bem recente, mas agora é entender como é que vai ser essa continuidade do controle dos gastos. Primeira metade do mandato, Marcelo e Cristiano e nossa audiência, acredito que possa ser super favorável. O que vai ser o grande diferencial ao final do mandato.
Foi um prazer recebê-lo aqui, Gilvan Bueno, economista da Orama Investimentos, trazendo aí toda a expectativa, portanto, econômica e, como o Gilvan disse, milhões e milhões de famílias endividadas, uma situação bastante difícil. Todos nós esperamos, de fato, aí por uma retomada econômica. Um prazer recebê-lo aqui, Gilvan. Até a próxima. Até a próxima, foi um prazer. Obrigado.